Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor seja sobre nós nessa noite. Hoje nós vamos meditar numa palavra em Josué. Nós vamos ler apenas o versículo 3, ou versículo 5 do capítulo 3. É uma convocação de Josué para o povo se preparar para a obra que estava a ser iniciada. Nós vamos tirar então algumas lições para nossas vidas nesse texto. Josué capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 6. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Tudo haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual heis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do Senhor e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. O texto está no capítulo 3 de Josué, e aí o que nós temos aqui é a introdução do povo na terra de Canaã. Aqui o povo, então, vai entrar nessa terra, vai dominar a terra, e Josué está aqui nos seus primeiros feitos depois que Moisés foi levado. Então Josué agora é liderando, e ele, então, conversando com o povo, faz essa colocação aqui descrita no versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O nosso propósito é justamente nos determos nessa parte da santificação. E esse é um aspecto interessante, porque todas as vezes que nós vamos ver Deus agindo na vida do povo, Deus cumprindo promessas, Deus manifestando a sua graça sobre a vida do povo, a gente vai ver também essa característica, essa convocação para a santificação. Então, às vezes, o que acontece conosco é o seguinte: às vezes Deus tem algumas promessas para cumprir em nossas vidas. E aí a gente vai buscando ao Senhor e, de repente, a gente vai esfriando, nós vamos nos tornando uns crentes assim, mornos, a gente não sabe se está desviado ou se está firme, e a vida vai seguindo. E aí a gente fica, de vez em quando, lembrando da promessa, dizendo: Senhor, e a promessa? E a promessa da conversão dos meus filhos? E a promessa da conversão do meu marido, da minha esposa? E a promessa? E a gente vai reivindicando a promessa. Eu imagino que Deus muitas vezes olha para a gente e diz assim: eu estou esperando você se consertar. Eu estou esperando você se aprumar. Estou esperando você se levantar. Estou esperando você começar a andar. Porque a promessa, antes de alcançar a sua família, ou a sua casa, ou alguma coisa fora de você, tem que alcançar você. Tem que mudar você. Tem que transformar a sua vida. A promessa, ela é para motivar você a buscar a Deus. Então você precisa entender que antes de qualquer coisa que Deus queira lhe dar, você precisa ter essa percepção que Josué teve aqui. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã é o dia dos milagres. É o dia de Deus abrir esse rio, Jordão, para o povo passar. É o dia de Deus dar a estratégia a Josué para poder derrubar as muralhas de Jericó. É o dia, amanhã começa
uma história nova. Mas a gente começa hoje, nos santificando. A gente começa hoje tirando as coisas que não agradam a Deus da nossa vida. A gente precisa entender que antes de qualquer coisa, a gente precisa se santificar. E aí eu me lembro quando Jesus dá a orientação para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A minha oração, ultimamente, para Deus, é que Deus me botou no ministério sem me revestir de poder. E eu estou pedindo a Deus, me dá poder. E Ele vai testando a gente de vez em quando. Aí hoje, por exemplo, na hora de sair da escola, Beatriz disse, tem que ir buscar a mãe lá no ponto. Diga, agora foi que deu, agora. Aí a gente vai. Quando eu chego lá para pegar a Michelle de mãe, estava trancada dentro da casa, não tinha como fazer. Eu digo, olha, eu vou logo ali. Aí fui logo buscar a sogra. Aí cheguei no ponto, parei, botei as coisas dela dentro do carro, fechei. Quando ela abre a porta, cai um rolo de papel dentro da lama, podre. Aí eu tenho que descer do carro. Eu digo, moço, na hora que eu estou com pressa, ela ficou, calma. Eu digo, isso aí é o capeta tentando. Aí fui lá, tirei o plástico de fora, salvei os plásticos de dentro, aí coloquei no carro. Aí estou lá embolando o plástico primeiro para poder sair com o carro. Aí ela disse, e que pressa é essa? Eu disse, a gente tem que chegar em Ipanema, porque hoje tem culto. E o capeta está tentando. Na hora que eu falei, o capeta está tentando, o carro bateu no para-choque do meu carro. Aí eu buzinei para o cara parar. Aí o cara parou, uma marcona de tinta branca no carro dele. A mulher já foi logo para olhar se estava pintado ou se estava arranhado, foi passando a mão, tirou a tinta toda com a mão, a tinta branca. Aí o homem depois parou o carro em outro canto, eu já ia embora, não estava mais, eu disse, moço, eu vou embora, deixa isso para lá, depois eu pinto esse para-choque. Aí o homem parou lá na esquina, pediu para me parar, para me dizer que o carro dele não pegou no meu. Estava uma marca branca, grande assim. Eu desci e disse, olha, isso aqui não estava no meu carro, não. A tinta saiu toda no seu carro. Aí ele disse, não saiu não. Eu disse, não, mas não tem nada não, isso aí depois eu ajeito. Aí fui entrando no carro, fui embora. E minha sogra, você não precisa se preocupar com isso não sei o quê. Eu digo, moço, o homem só fez me atrasar mais, que eu já ia embora. E aí fui, passei na escola de novo, peguei o povo, vim apressado, consegui chegar no horário. Né, uma correria grande, por causa do transporte, o trânsito está grande aí. Mas o que vinha na minha cabeça sempre era essa percepção. Deus está aqui arrumando essas coisas para provar como é que está o coração. Porque se fosse alguns meses atrás, a gente ia ter que parar para conversar sobre aquela pintura do para-choque do carro. O homem ia ter que dar as contas do para-choque, porque não é barato para pintar um para-choque, não. Mas depois de Deus estar trabalhando na vida da gente, a gente vai mudando a percepção do que acontece, por que acontece. Essas coisas a gente vai tendo uma percepção diferente. E muitas vezes é isso que o diabo às vezes faz você perder as estribeiras às vezes, ou fazer questão de coisa miúda para poder criar desgaste, talvez fazer um inimigo, bater boca com alguém que está dizendo que não bateu no carro, e você vai dizer que bateu, e aí daqui a pouco está arrumando uma confusão completamente desnecessária. E aí o que a gente vai observando é que são, às vezes, testes. Deus vai dando umas gotinhas do Espírito e vai provando a gente. Aí você passou no teste, aí ele diz, agora eu vou derramar mais um pouquinho, experimenta aí mais um pouquinho, degusta aí, e depois bota outro teste. E você vai crescendo, passando no teste. Deus diz, vai, agora você está apto para ganhar mais. E vai ganhando. E Deus vai lhe capacitando dessa forma. E a gente precisa entender que, no caso de Josué, ele tinha essa percepção. Nós vamos receber a maior bênção da nossa vida. 40 anos andando nesse deserto para receber a bênção. Esse povo quase todo foi renovado, porque os da idade de Josué já tinham ido tudo por baixo do chão.
E só tinha aqueles dois, Josué e Caleb, da geração deles. Porque os outros foram incrédulos e perderam a bênção de entrar na terra prometida. Deus fez um teste com eles, não passaram no teste. Deus diz, vão ficar rodando aí nessa terra, no deserto, 40 anos, para aprender como é que se santifica diante de Deus. E aí, aqueles dois anciãos, já na faixa de 80 anos de idade, estão ali dispostos para a guerra. Josué e Caleb. O resto, tudo geração nova, que Deus levantou ali no deserto. E aí, o desafio é esse. Você quer a bênção? Santificação. Santificação é o preço da bênção. É o que vai determinar se a bênção vai chegar na sua casa cedo ou tarde. Ou se ela não vai chegar. Se você vai só olhar ela de longe, como foi no caso de Moisés, subiu no monte e viu a terra prometida. Deus disse, tu não pisa lá não. Porque eu te dei muito e vou te cobrar muito e eu não vou aceitar que você faça o que você fez. Perdeu as estribeiras uma vez e Deus mandou ele falar para a pedra e ele bate na pedra, né? Deve ter batido assim meio irado e Deus disse, por causa disso daí, tu não entra na terra prometida. Então, porque recebeu muito, Deus cobrou muito dele. Alguém olharia e diria assim, mas Deus, por causa de uma coisinha dessa, o Senhor não deixou o homem entrar. Pois é, foi aquele caso ali que fez ele não entrar na terra. Um estado de ira o levou a se comportar inadequadamente diante de Deus. Mas o que a gente observa aqui é a receita de Josué. Nós precisamos receber a bênção. O que é que nós precisamos fazer? Santificação. E aí nós temos algumas lições a tirar. Quando Deus faz maravilhas, é a pergunta que nós queremos responder hoje. Deus faz maravilhas quando se tem maturidade espiritual. Santificação, ela é de quem tem maturidade espiritual. E aí, às vezes, a gente olha para alguém e a gente espera que esse alguém, porque tem o cabelo branco, porque tem 30, 40 anos de igreja, seja maduro espiritualmente. E, às vezes, não tem maturidade espiritual nenhuma. Porque a vida foi só de ir para a igreja e de voltar para a igreja. Não lê a Bíblia, não tem vida de oração, não busca Deus, não tem nenhum tipo de ambição, de crescimento espiritual. É o domingueiro, é o festeiro, que só aparece na igreja quando tem festa, aniversário da igreja e outras atividades desse tipo. É gente que não entendeu ainda que a vida cristã é entrar no exército, estar numa guerra, numa luta contra seres espirituais, milenares, que a gente precisa lidar com esses seres, mas eles têm uma inteligência muito mais avançada do que a nossa. Eles têm capacidade muito maior do que a nossa. Eles nos veem e nós não os vemos. Eles têm muitas vantagens. E nós estamos nessa guerra. E nessa guerra só vence quem anda pela fé. Só vence quem sabe que obedecer a Deus é o caminho de crescimento espiritual. É o caminho do desenvolvimento. Quando se tem maturidade espiritual vem com o conhecimento da palavra. A palavra nos dá maturidade, porque ela vai nos ensinando a respeito do reino de Deus. Ela vai nos dando instruções a respeito do reino, e essas instruções a gente precisa usar para a santificação. E aí, na época de Jesus, ele cita o profeta que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo não se santifica por falta de conhecimento. Porque se soubesse que aquelas conversinhas fora dos princípios da palavra de Deus que tem, abririam brecha para seres espirituais entrar dentro da sua casa e atazanar a sua vida, você não faria aquelas brincadeiras, nem falava aquelas coisas que anda fazendo, nem assistiria certos filmes que anda assistindo, nem faria certas coisas dando brecha, com ira, com outras coisas mais. Porque se você visse o mundo espiritual, mas só bastava obedecer a palavra de Deus para viver uma vida abençoada.
resistir a essas forças espirituais para elas fugirem de você. Por assim que elas fogem de nós. Resistir a ela. Aí, agora nós arrumamos uma forma mais fácil de resistir a ela, né? A gente fala só está amarrado. E parece que amarrou, né? Às vezes tu tem autoridade para fazer nada no reino espiritual e acha que amarrou o diabo só porque falou uma palavra. E ele está ali, cirandando, andando, passeando, de férias dentro da sua casa, acabando com a sua vida, com a sua família. Mas o que a gente precisa entender, conhecimento da palavra. Senão a gente perece, senão a gente não cresce, senão a gente não desenvolve a nossa espiritualidade. E aí, por aí, é interessante, porque presbiteriano tem fama de ser conhecedor da palavra. Olindina disse que participou de um curso junto com os pastores ficavam assim, tudo temerosos, porque ele era presbiteriano. Presbiteriano conhece muita palavra. Mas não é todo presbiteriano, não. Eu acho que eles não sabiam disso, que lá na igreja deles tem gente que não lê a Bíblia. Eles acham que todo presbiteriano lê a Bíblia, será? Nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Porque a gente não vive no mundo espiritual, a gente não vive de fama. A gente vive de verdade. E a verdade precisa ser vivida na nossa vida. E a palavra precisa ser conhecida para que a gente possa servir a Deus de forma adequada. Segunda coisa que eu gostaria de destacar com relação a isso. Quando se tem maturidade espiritual, conhecimento da palavra nos dá maturidade. A experiência com Deus nos dá maturidade. Experiência com Deus é o que dá sentido ao conhecimento da palavra. Experiência com Deus começa com a nossa conversão, mas não é só a nossa conversão. Para que a gente ora? Para que Deus nos dê experiências com Ele. Experiência de socorro, de amparo, de proteção. Muitas vezes a gente está com o coração angustiado, Deus nos visita. A gente precisa dessas experiências, porque essas experiências vão só comprovando aquilo que a palavra já está dizendo a respeito de Deus. Mas às vezes o que acontece conosco é que a gente se acomoda em não ter experiência com Deus. Não, isso aí era da época dos apóstolos. Esse negócio aí de Deus operar dessa forma era da época dos apóstolos, na época dos profetas. Aí de repente passa algum novo convertido que está buscando. E se eu tive uma experiência com Deus, não, isso aí foi coisa da sua cabeça, meu irmão. Isso aí não foi coisa da sua cabeça, não. Aí começa a tentar dar uma explicação psicológica para a experiência. Todo mundo precisa de experiência com Deus. Se não, vir para a igreja não tem sentido nenhum. Você vem para aqui para cultuar a Deus. Se você não vem para ter uma experiência com Deus, você é apenas um religioso que está cuidando de religião. E o cristianismo é mais do que religião. Cristianismo é Jesus operando na vida, no coração, transformando a nossa vida, dando sentido para nós. Isso só acontece quando nós temos experiências com Deus. Experiência com Deus vai direcionar a nossa vida de maturidade. Experiência frustrante nos dá também maturidade. E esse é um aspecto interessante. Porque às vezes a gente acha que Deus tem que fazer as coisas do jeito que a gente quer. Aí Deus diz, eu vou mostrar para esse aí, que o servo aqui é ele. Quem tem que servir aqui é ele. Porque está querendo mandar de Deus. Como eu já falei no domingo, a gente não tem noção nenhuma do que está acontecendo à nossa volta. A gente tem que só levantar a mãozinha e dizer, Senhor, pega na minha mão e me dá uma guiadinha aqui, que eu estou um cego aqui no meio do tiroteio, no meio da guerra. Eu preciso da tua orientação. Como é que eu faço aqui? E aí a gente está querendo mandar de Deus. Não enxerga 2 palmos na frente do nariz no mundo espiritual. Mas está querendo dizer a Deus o que é que Deus tem que fazer. E Deus diz, não é assim, é de outro jeito. Se eu te der isso aí que tu está pedindo, tu vai se arrebentar todo lá na frente. Se eu te der o que tu pede, tu vai acabar mal. Mas a gente fica ali. Não, eu estou aqui numa peleja com Deus. Em outras palavras, estou querendo mandar em Deus e Deus está querendo mandar em mim. Vamos ver quem é que vai obedecer mais rápido. Experiências frustrantes. Isso a gente tem muito durante a vida.
A maturidade vem justamente na capacidade que nós temos de lidar com elas. E Deus sabe disso. Hebreus capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: porque convinha que ele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimento. Você não quer ser aperfeiçoado, não? Quem quer, levanta a mão. Para receber logo, receba a bênção. Todo mundo passa por sofrimento na vida. Não tem ninguém aqui que não passe. Aí a gente às vezes olha para o outro, que a gente não conhece a vida do outro, e diz, mas fulano de tal é que tem uma vida boa. Aí o fulano de tal está olhando para o outro, dizendo, é ciclano que tem a vida boa, porque eu passo aqui pelas minhas pelejas. Todo mundo tem alguma experiência frustrante. A gente precisa delas, porque elas é que vão marcar o nível de maturidade que nós temos. Você já viu uma criança, quando não recebe o que quer, como é que faz? Tem umas que dão escândalo no meio da rua. Esperneia. Não é assim? Você já viu adulto fazer isso? Eu já vi uns quase fazer isso. E às vezes é eu mesmo que quase faço isso. Porque é experiência frustrante. Mas o nível de maturidade que você tem vai fazer com que você haja de uma forma diferente de uma criança. E isso nós precisamos. Nós precisamos aprender a reagir a essas experiências frustrantes no decorrer da nossa vida. E Deus vai quebrando a gente para fazer a gente viver de uma forma amadurecida. Hebreus capítulo 5, verso 8 a 9 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vai sofrendo e vai obedecendo. Vai sofrendo frustrações, vai sofrendo dificuldades, passando por pelejas e vai se santificando. Entendeu que tem que obedecer. Aí Deus diz, esse aqui está preparado, vou dar a bênção. Já está pronto. Porque aprendeu, pelas coisas que sofreu, a obedecer. Enquanto a gente, às vezes, vê algumas pessoas que, quando está recebendo as bênçãos, está obediente, né? Aquela bênção, vai para a igreja e ora, passa por qualquer aperreio, não vai mais para a igreja, para de orar, se rebela, estou revoltado com Deus, não aprendeu nada. Tem que aprender a obedecer, não é só quando as coisas estão bem, não. É quando a gente passa por dificuldade. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 13, verso 20 e 21 ainda nos diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, santificação é uma coisa importante. E a gente tem que ter uma santificação que possa nos dar uma coerência com a fé, independente da circunstância. É por isso que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, a obediência. Porque ele foi sofrendo e obedecendo. Ele foi sofrendo e se santificando. A santificação dele não foi comprometida porque ele foi atacado pelo diabo, ou porque ele foi atacado pelos fariseus, ou porque alguém armou laço, ou porque alguém fez alguma pergunta para constrangê-lo no meio do povo, ou porque tinha um ladrão na tesouraria do colégio apostólico. Não. O que você observa ali é que ele sofreu constrangimentos, mas ele obedeceu.
ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Isso a gente precisa ter bem claro na nossa mente. Porque se você quer muito de Deus, você tem que ter disposição de dar muito a Deus. Se você quer crescer diante de Deus, se você quer ser usado por Deus, precisa pagar o preço. Obediência é o preço. Obediência. Segunda coisa que eu gostaria de destacar. Então, quando Deus faz maravilhas? Primeiro, quando se tem maturidade espiritual. Quem era que tinha maturidade espiritual ali? Josué. Josué era um homem maduro espiritualmente. Foi provado e aprovado durante os 40 anos que esteve no deserto. Estava ali, olhando como era que Moisés orava. Moisés ia orar, estava Josué colado, ouvindo o que Deus fazia, vendo o que Deus fazia, testemunhando. Estava ali na bênção, aprendendo aos pés de Moisés. 40 anos se passaram. Agora, ele é o substituto de Moisés. E Deus fala com ele nesse texto, nesse capítulo 3. Hoje, começarei a te engrandecer perante o povo de Israel. Então, Deus usa esse homem poderosa para abençoar uma nação inteira, porque era alguém amadurecido espiritualmente. Estava preparado, santificado. E essa primeira lição, quando se tem maturidade espiritual, é quando Deus faz maravilhas no nosso meio. Segundo, quando se tem coração reto. E aqui está se falando de coração mesmo, de emoções, de vida interna. Coração reto não nos deixa desviar da meta da santificação. Coração reto. Quando a gente não tem um coração reto, a gente se desvia por qualquer coisa. E isso explica por que os políticos do nosso país, que às vezes você conhece, e você diz assim, não, fulano é uma pessoa que se entrar lá, vai fazer alguma coisa. E chega lá, e ele começa a remar contra a maré. E o coração vai se distinguindo, vai se desviando, e a retidão do coração vai embora. É por causa que nós muitas vezes vemos alguns indivíduos que ganham um certo destaque dentro das instituições religiosas, e daqui a pouco o cara está desviado, afastado da bênção, porque o coração não era reto, e porque a prova disso foi justamente quando ele chegou no topo. Chegou no topo, foi derrubado pelo diabo. E aí tem alguns que caem por causa de mulher, outros por causa de dinheiro, outros por causa da arrogância do que o prestígio traz, e vai caindo, porque o coração não é reto. Mas sabe o que Deus faz com Josué? 40 anos de deserto. Sabe o que foi que Deus fez com Moisés? 40 anos de deserto. Não é interessante? Levou Moisés e colocou ele 40 anos passando no deserto para ele amadurecer. A gente pode olhar para um treino desse, pode dizer assim, mas que desperdício. Um homem intelectual como Moisés, estudou toda a ciência do Egito, cuidando de ovelha 40 anos, andando do lado desse sogro aí, um religioso, de cabeça assim mais fechada para o mundo, que nunca saiu por aí para ver como é a vida em outros lugares. 40 anos no deserto. Para quê? Para amadurecer, para ser aperfeiçoado, para ter um coração reto diante de Deus. É o que Deus fez também com Josué. 40 anos no deserto, servindo, 40 anos vendo gente rebelde sendo punido, vendo como é que Deus abençoa quem obedece, vendo as consequências dos erros no caminho do deserto. 40 anos. Então, às vezes, a gente olha para a gente, eu me converti com 20 anos, já estou com 50. 30 anos de convertido. Quando eu fui ser ordenado pastor, eu ficava naquela expectativa. Será que é agora que Deus vai me revestir de poder? Só foi a expectativa.
Porque a expectativa de que Deus fosse fazendo alguma coisa diferenciada no ministério, alguma coisa sobrenatural para manifestar a presença dele e facilitar a ministerial. Nada. Porque ainda precisa amadurecer. Se tivesse feito isso naquela época, não demorava muito para a soberba começar a tomar conta, para outras coisas acontecerem e a espiritualidade ir embora. Não estava preparado ainda. Mas Deus vai preparando a gente. E a gente precisa buscar que Ele faça esse preparo. Coração reto é uma coisa extremamente importante diante de Deus. Porque quando Ele dá alguma coisa para quem não tem coração reto, a pessoa se arrebenta. Coração reto determina uma motivação sadia para fazermos a obra. Por que eu estou fazendo a obra? Qual é a motivação? É isso que nós precisamos entender. Coração reto vai determinar a motivação. A motivação é status. A motivação é ser visto. A motivação é, de alguma forma, assumir algum tipo de liderança, de alguma visibilidade. Se a motivação for essa, o coração não é reto. Porque a motivação na igreja tem que ser sempre duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Servir a Deus e servir ao próximo. É isso que o coração reto vai motivando para a gente. Mas quando a gente começa a buscar visibilidade, vai se distinguindo, ou melhor, vai se desviando do caminho reto. O coração reto, então, determina uma motivação sadia para fazer a obra. O coração reto determina o nosso comportamento diante dos obstáculos. Porque muitas vezes, quando o coração não é reto, a gente chega diante dos obstáculos e a gente assume um comportamento completamente fora do padrão que deveria. E não se engane, muitas vezes você vai encontrar os obstáculos dentro da igreja. Dentro da igreja. É Deus provando o seu coração para ver até que nível de crente você já está sendo. Até que nível de espiritualidade você tem. É alguém que está ali falando alguma coisa, né, fazendo alguma coisa, trazendo algum tipo de constrangimento, talvez competindo com você. Você disse, eu não estou nem competindo, não estou nem querendo cargo, nem função nenhuma. Por que a pessoa está competindo comigo? Coração reto. É a prova de que o coração está reto ou não. O obstáculo vai acontecendo, você vai reagindo a ele e precisa reagir de forma correta. Coração reto determina uma atitude sadia em face do sucesso. O indivíduo vê o outro que não fez a coisa de forma certa e ele foi chamado para fazer de forma certa. Aí ele vai lá e faz. Aí tem sucesso. Aí lá vem a prova. Porque, às vezes, no meio do sucesso, ele começa a apontar o erro de quem não conseguiu antes dele. Só que ele não sabe que ele aprendeu que não dá certo vendo os outros fazendo. Ele já sabia que não dava certo porque ele já viu outros tentando. Mas aí ele fez e deu certo. Agora ele é o cara. É a pessoa que salvou a igreja. Né? Só faltou pendurar na cruz. E aí o que a gente observa é que o coração não estava reto. E a falta de retidão se manifestou no meio do sucesso. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa necessidade de se gabar, essa necessidade de mostrar, essa necessidade de ser visto, essa necessidade de ganhar o crédito sempre. Cuidado com isso. Porque isso mostra que o coração não está tão reto como deveria. O coração reto determina uma atitude sadia em face do sucesso. Terceira lição que nós aprendemos. Primeira, quando se tem maturidade espiritual. Quando é que Deus faz maravilhas? Quando se tem maturidade espiritual. Quando se tem coração reto. Terceiro, quando se tem disposição para a obra. Disposição para a obra. Esse é um aspecto interessante. Porque, às vezes, a gente quer ser usado por Deus, mas a gente não tem disposição para fazer as coisas. Quer ser usado para salvar almas, mas a gente não prega o evangelho para ninguém.
Ah, como eu queria que Deus abençoasse minha vida para me cantar bonito daquele jeito. Mas não faz nada para aprender. Quer tocar e não quer fazer nada para tocar. Quer pregar, mas na hora que tem oportunidade, corre longe. Outra coisa, quer pregar, mas não quer estudar para pregar. Vai ter conteúdo para pregar, vai fazer o quê? Vai cair do céu, será? É um telhado desse cair na cabeça. A gente precisa entender, se você quer pregar, você precisa ler a Bíblia. Você precisa comprar livros, começar a ler livros. E é interessante porque você vai lendo os livros e você vai melhorando o vocabulário, você vai melhorando a sua capacidade de defender os temas, você vai dominando melhor os temas e você vai crescendo no conhecimento. Você não vai nem sentir, mas pessoas que não têm contato com você com frequência vão perceber isso. Vão dizer, você fala umas palavras novas, umas palavras diferentes. Minha mãe, de vez em quando, acompanha as pregações. Ela disse, meu filho, você está com um vocabulário bom. Leitura. Mas eu não acho que está tão bom assim. Beatriz, de vez em quando, me corrige aí umas palavras erradas que eu ando falando, umas concordâncias. Mas é assim. Aí você vai se expondo, você nem percebe que falou errado, mas a esposa percebeu, ou a irmã, ou a mãe, já chega lá e diz, olha, você está falando uma palavrinha errada, assim, aí você vai corrigindo, vai melhorando. E a parte boa é que você nem percebeu que falou errado, então, às vezes o povo também não percebe. Mas você precisa, de certa forma, ir fazendo. E o grande problema nosso é que a gente quer. Eu quero a terra prometida, quer. Lá tem gigante para vencer. Quer a terra prometida? Tem gigante lá. Você vai ter que vencer os gigantes. Tem homens lá para defender o terreno deles. Estão lá com espada na mão, com lança. Está pensando que é só entrar na terra prometida, está tudo certo? Não é não. E a gente precisa entender isso. Você quer bênçãos de Deus, mas você não faz nada para alcançar. Você quer poder espiritual, mas você não tem vida de oração para isso. Ora 15 minutos e acha que está orando, né? É o maior orador do planeta. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Precisa buscar a Deus. Você precisa se mexer, sair dos bancos. E aí é interessante, quando se tem disposição para a obra, a gente tem algumas características interessantes. A disposição nos leva a sonhar, a se imaginar fazendo. Você começa a pensar sobre isso. Conversa com os agricultores que gostam de agricultura para ver. Você está roda de agricultor? Se eu acertar nessa cenoura agora que eu plantei, e aí começa a sonhar com dinheiro que ainda não chegou na mão, mas já começa a sonhar. Se ele não fizer isso, ele não consegue levantar de manhã para ir para a roça. Não consegue levantar de madrugada para ir ligar motor, ligar a energia de madrugada. Botar veneno em qualquer hora do dia e da noite. Se não sonhar, não consegue não. Mas o problema é que a gente, às vezes, não sonha com as coisas acontecendo. E essa falta de sonho não nos leva a fazer alguma coisa para que esses sonhos venham a acontecer. Aí, uma vez ou outra na vida, a gente pensa assim, se Deus me usasse para fazer não sei o quê. Mas você não sonha constantemente, você não busca, porque não tem essa motivação para fazer. Quando se tem disposição para a obra, a gente sonha, vendo as coisas acontecer. Quando se tem disposição, a disposição nos leva a iniciar projetos. Projetos a gente inicia de forma, às vezes, pequena, quase insignificante. Eu, por exemplo, não mandei tirar a cerca daqui de volta da igreja. Só comecei a quebrar umas pedras. Aí um dia cheguei na porta e vi. Estava um irmão arrancando a cerca toda. Eu disse, o que foi aí? Ele disse, FIFA, eu estou sem trabalho. FIFA disse que eu pudesse vir aqui, tirar esse arame. E o arame foi embora.
E depois surgiu a oportunidade, estou ali conversando. Era o vereador. Não, é outro, o Márcio. Estou conversando com o Márcio. Aí eu disse, oxe, vou ajeitar para a gente ajeitar aquilo ali. Eu ouvi dizer que o senhor está com o pensamento de fazer a rua ali. Estou. Eu disse, então vamos lá olhar. Olhou e disse, não, vamos ajeitar. E daqui a pouco, na mesma semana, veio o engenheiro. E aí o engenheiro veio, me procurou, e a gente já foi olhando e medindo um monte de coisa. As coisas parecem que vão acontecendo e não é coisa provocada, porque Deus vai abrindo portas. Aí chegou na época da eleição, chegou um rapaz da prefeitura e disse, olha, a prefeitura já liberou, vamos fazer aqui a estrada. Eu disse, agora o dinheiro acabou. Gastei o dinheiro ali na garagem, mas a gente vai fazer a estrada, vamos ajeitar. E aí foi dando certo, a gente vai aos poucos. A pedrona, que era a difícil, já está quebradinha ali no meio da rua, né? As outras coisas vão fazendo, vão sendo feitas. Mas a gente precisa ter projetos. Às vezes, coisas iniciais você vai fazendo. Talvez coisas que você vai fazer que outros vão terminar. É o que acontece muito na igreja. O pastor começa, o outro termina. O pastor termina e o outro desfruta. Porque às vezes o cara termina e nem vai desfrutar. É o outro que vai vir, chegar, achar tudo prontinho, bonitinho, e aí vai desfrutar. E vai se achar, né? Mas é assim. É assim que as coisas funcionam. O que a gente precisa é entender, irmãos, que a gente precisa trabalhar, desenvolver projetos, iniciar projetos. Qual é o projeto que você precisa iniciar na sua vida? É a reforma da casa? É a busca de outro emprego? É ganhar algumas almas? Talvez orar um pouco mais todo dia? Qual é o projeto? A gente precisa entender qual é o projeto. Porque a gente precisa colocar esses projetos, sonhar com eles e ir colocando em prática. Se satisfazendo no decorrer do projeto. Não tem coisa melhor do que você estar sonhando e trabalhando com sonhando que aquilo ali vai dar certo. É uma maravilha isso. Isso vai dar energia para você fazer coisas extraordinárias. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, é um doido. E você é o doido que está fazendo o que traz prazer ao seu coração. E vai fazer. E as coisas vão dar certo. Paulo de Servino foi ver uns implementos na Europa, há um tempo atrás. Implementos que nem tinha aqui na região. Estava começando a vir para o Brasil. Ele conheceu esses implementos lá. Eu esqueci o nome do país. Mas o país era bem pequenininho. O presidente teve uma ideia. Nós vamos recuar o bar. O povo começou a dizer, esse homem é um doido, como é que a gente recua o mar desse jeito? Cada um vai ter um carrinho de mão, pegando terra e jogando lá dentro. E fizeram uma passarela e jogando terra. Pega a terra e joga no barquinho de mão, no carrinho de mão. A população do país inteira jogou terra dentro desse bar. Recuaram o bar, botaram umas bombas, jogaram a água para fora, para dentro do bar, tiraram a água daquela área que eles tinham jogado, jogaram para dentro do bar, ajeitaram tudo, plantaram um tipo de capim lá que tira o sal do chão e virou fazendas aquela parte ali. Holanda. Recuaram. Depois fizeram isso de novo, já com mais maquinário. Fizeram de novo para aumentar um pouco mais. Mas na época o povo dizia assim, isso aí é um doido. O doido agora virou herói. Não é isso que acontece em toda época? Toda época é desse jeito, o indivíduo é um doido. Elias é um doido. Virou herói depois. Os profetas, todos eles eram vistos como doidos. Depois viravam heróis. Os filhos dos que matavam os profetas iam lá e engrandeciam os profetas e faziam coisas para honrar o nome deles.
Foi o que Jesus falou a respeito dos fariseus. Por quê? Porque sonharam, porque botaram o projeto em prática e porque procuraram fazer alguma coisa para mudar a realidade. Nós precisamos ter essa percepção. E aqui está Josué, um homem que tem essa percepção. Está precisando passar o rio, numa época em que a água ficava transbordando. Mas Deus tinha alguém que tinha capacidade de sonhar e de botar projetos em andamento. E o que ele faz é fazer o que estava no coração e desenvolver o projeto, iniciar o projeto. Quando se tem disposição para a obra, a disposição nos leva a perseverarmos nos períodos difíceis. Todo projeto tem dificuldade para você fazer ele andar. Todo projeto tem dificuldade. De vez em quando eu converso com alguém que começa a botar a escola. Aí eu conto o testemunho de mãe. 5 anos, mais ou menos, pegava o dinheiro emprestado do banco, pagava os professores. Passava o mês recebendo o dinheiro e pagando o banco. Depois, no final do mês, sempre tinha que pegar um pouco na mão, na mão do banco, ou às vezes de algum agiota amigo, para poder completar o dinheiro para pagar os professores. Passa anos fazendo isso. Até que a coisa foi andando, foi tendo aluno suficiente, a estrutura foi melhorando e as coisas foram desenvolvendo. Mas hoje em dia, o indivíduo começa uma escola, no primeiro ano, não está lucro não, abandona. Vai para onde com um projeto desse? Está sonhando mesmo com um projeto desse? E a gente não faz isso com relação a só empresa, não. A gente faz isso com relação à fé, com relação a projetos de evangelização. A gente faz isso com relação a desejo de iniciar congregação em certos lugares. A gente vai simplesmente sonhando 2 dias ou 3, e na primeira dificuldade a gente abandona. Porque vamos sendo provados a respeito dos projetos que nós temos. E o que nós precisamos entender é que as provas vão vir. Mas se você tiver o projeto de ter alguma coisa diante de Deus, você vai alcançar. Porque a perseverança vai lhe dar o sucesso na empreitada. Perseverança. É a perseverança que vai fazer você evangelizar pessoas difíceis. É a perseverança que vai fazer você orar mais. É a perseverança que vai fazer você orar quando as coisas estão difíceis. Passei uns dias orando. Assim, sabe aquele tempo que a gente toda hora quer orar? A semana passada foi desse jeito. Aí essa semana, doença. Uma falta de vontade de orar. Aí eu ia orar para Deus me dar vontade de orar. Ajoelhava, o mesmo tempo que eu estava gastando do outra semana, eu gastei essa semana. Não sinto nada. Só esse mal-estar do corpo. Mas vou, porque eu quero algumas bênçãos da parte de Deus. E se eu for me entregando na primeira dificuldade que eu tiver, eu não alcanço a bênção. Então, eu estou tendo essa enfermidade como uma prova. Orar mais, continuar orando, perseverando, porque senão a gente não alcança as bênçãos. E às vezes a gente faz isso. A gente abandona a prova, no meio da prova. É só uma dificuldadezinha, é só alguma barreira que vai aparecendo e a gente vai abandonando os sonhos. E os sonhos ficam só cansados, né? Para a gente ficar lembrando quando a gente ficar mais velho. Quando eu sonhei, orei até uns dias por isso. E a gente não alcança as bênçãos. Josué passou a vida inteira buscando entrar na Terra Prometida, sonhando com isso, treinando guerreiros para guerrear lá, fazendo projetos. Agora chegou o dia. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai começar a fazer uma revolução dessa região. Santificai-vos é a proposta. Perseverança é a disposição da alma. Quando se tem disposição para a obra, a disposição nos leva a sacrifícios. Fazer sacrifício. Ninguém consegue nada na vida se não fizer sacrifício.
Pergunte a alguém que fez uma casa se ele não teve que deixar vários outros projetos financeiros para a casa estar pronta. Pergunte. A resposta vai ser simples. Tive que deixar não sei o quê, tive que tirar o dinheiro da poupança, tive que trabalhar aqui, regrar aqui na comida, deixar roupa de lado, sem comprar roupa um tempo, para poder ir pagando a mão de obra. E a pessoa vai fazer sacrifício. Todo mundo precisa fazer sacrifício. Com a vida espiritual é a mesma coisa. Você não alcança nada sem fazer sacrifício. E o presbiteriano tem um problema sério. Porque presbiteriano normalmente acredita na predestinação. E para o indivíduo, predestinação, já que ele foi predestinado, ele não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada para ser salvo. Não precisa fazer nada para se santificar. Não precisa fazer nada, porque Deus vai fazer tudo para ele. E a gente fica assim, com o bracinho cruzado, olhando as outras igrejas evangelizar. A gente fica com o bracinho cruzado, olhando os outros crentes, fazendo vigília, buscando a Deus. E a gente fica com o braço cruzado, vendo o povo se tornando fervoroso e a gente sendo chamado de sorveteriano. Por quê? Porque é acomodado. Não tem disposição para fazer sacrifícios. Mas a gente precisa. Ninguém alcança nada na vida sem fazer sacrifício. Talvez o sacrifício inicial seja acordar mais cedo. Talvez o sacrifício inicial seja dormir mais cedo para acordar mais cedo. Talvez o sacrifício inicial seja estudar, porque não gosta de estudar, não tem disciplina. Mas você vai ter que fazer sacrifício, senão você não vai para canto nenhum. E todo mundo aqui sabe disso. Aqui não tem ninguém que não tenha feito algum tipo de sacrifício para alcançar alguma coisa. Todo mundo aqui sabe disso. Mas com relação à fé, às vezes nós somos muito acomodados. Se der, deu, se não der, não deu, e aí a pessoa vai vivendo desse jeito. Mas você não alcança muitas coisas diante de Deus dessa forma. Disposição para fazer sacrifícios. É o que a gente precisa. Moisés fez os sacrifícios dele. Teve que deixar a esposa com o sogro um tempão e ter ido para lá, primeiro com a esposa, depois provavelmente mandou a esposa voltar, talvez com medo de retaliação de Faraó. E aí está ali, naquele ambiente hostil. Fez sacrifícios. Adquiriu a disciplina de oração. O que era que Moisés fazia? Orava. Problema na congregação, vai para a tenda orar. Ah, não sei o que, está dando confusão, vai para a tenda orar. Moisés aprendeu a orar. Era um homem que orava o tempo inteiro. Agora tem uma coisa. Quando ele entrava na tenda, todo mundo via. Todo mundo sabia que aquela presença de Deus ali estava orientando a vida dele. Quando ele saía da tenda, a nuvem subia. Todo mundo sabia que lá havia a ordem de Deus para obedecer. Por quê? Porque ele pagou o preço. Na época em que ele vivia, ele não gastava tempo com outra coisa senão oração. Recebeu bênção sem medida, mas ele pagou o preço. Aí tem gente, às vezes, que diz assim, eu queria ter uma vida dessa de Moisés. E por que não tem? Orava toda hora, vai orar toda hora também. Experiência de ver a nuvem descendo, né? De ver a nuvem subindo. Não quer oração de verdade. Quer só as experiências que teve. Ser usado como Moisés foi. Mas nós precisamos saber que Moisés pagou o sacrifício. Fez os sacrifícios dele. Fez as escolhas dele. E nós temos feito a nossa. E a nossa, sabe qual é? O WhatsApp. 1 hora, 2 horas por dia do WhatsApp. 1 hora, 2 horas por dia no computador. Olhando coisa da internet. O TikTok. Graças a Deus eu nem conheço o TikTok. Mas diz que é cheio de coisinhas assim, que você vai olhando um vídeo e olha outro e outro. Não para nunca. Nós fazemos as nossas escolhas, irmãos. E o resultado das nossas escolhas somos o que nós somos hoje. As escolhas que nós fizemos no passado, o resultado é isso aí que nós somos hoje. Agora, a escolha que você faz hoje vai mudar a sua vida amanhã. O que é que você quer ser amanhã? Qual é o projeto que você tem para a sua vida amanhã?
O que é que você quer que Deus faça através de você amanhã? De que forma você quer marcar o povoado que você mora amanhã? O que é que você tem que fazer hoje para que isso seja realizado amanhã? Josué diz para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o rio vai abrir para vocês passarem no meio desse rio. Amanhã nós botamos o pé do outro lado do rio e começa a jornada para Jericó, para destruir as muralhas de Jericó. Amanhã. Mas o que é que você vai fazer hoje para mudar o seu amanhã? É isso que nós precisamos pensar. E esse é o nosso desafio. Se nós queremos, e eu creio que Deus vai fazer isso nessa igreja, e eu quero ver Deus fazendo isso nessa igreja, eu quero estar aqui para testemunhar isso. Deus derramar um avivamento poderoso aqui. E os nossos adolescentes saírem daqui desse lugar para fazerem cursos para se prepararem para o ministério. Vendo pastores saindo daqui dessa igreja novamente, como já saíram no passado. Para que a gente não fique só lembrando dos pastores do passado. Porque os pastores do passado já estão começando a ficar com cabelo branco. Então a gente precisa de pastor de cabelo escuro, sem estar branquinho ainda. Então a gente precisa da nova geração, sendo despertada para missões, sendo despertada para a obra pastoral, sendo despertada para fazer a obra por aí, de gente cheia de Deus. A gente precisa ver esse povoado sendo impactado por Deus, de uma forma poderosa. Uma unção poderosa vindo sobre essa região, libertando essa região da força das drogas, da força da prostituição. Alguns diriam que é pombagira. Da força do Zé Pilintra, que age na área da bebida. Esse povoado sendo liberto e essas forças espirituais se manifestando e a gente expulsando das pessoas. Porque, às vezes, a falta de poder é tão grande que o endemoniado pode entrar aqui e sair e não se manifesta. Mas quando Deus derrama avivamento, ele chega ali na porta e já começa a manifestar. Os diáconos já podiam pegar por ali mesmo, já expulsar, o cabo já entrava aqui já bom, pronto para se converter. Mas será que se manifestar, os nossos diáconos têm coragem mesmo de chegar lá e expulsar? Hein? Quem é que fica se manifestar um troço aqui e começar a jogar banco para cima? Então a gente precisa de um avivamento, irmãos. A gente precisa de poder espiritual. A gente precisa ver Deus fazer aqui o que Deus faz lá na África. A igreja que está passando por um avivamento, que já tem mais de 40 anos de avivamento. Pastor Hernandes não, Hernandes também fala desse avivamento, mas Augusto Nicodemos diz que foi lá, gente com câncer é curado lá no meio do povo, ninguém ora por ninguém não. No meio do louvor lá, o câncer cai fora do corpo da pessoa, cai no chão. No meio do louvor. O poder de Deus, a presença de Deus. Ele disse que não foi, ninguém orou por ele lá. Chegou lá, era estéril. Voltou curado. Ele disse que ninguém orou, ninguém profetizou, nada. Ele só participou do culto e saiu curado. Você já pensou uma bênção dessa acontecer aqui no nosso meio? As pessoas doentes virem para o culto, ouvirem a palavra e saírem daqui salvas e curadas. Se Deus faz isso lá, Deus pode fazer isso aqui também. Agora a gente precisa pagar o preço. Santificação, oração, consagração. E quando eu falo de consagração, eu não estou falando de oração, de jejum, né? Porque tem gente que fala que chama consagração de jejum. Aí a pessoa vive uma vida fora dos princípios da palavra de Deus, mas tem o dia da consagração. Não é esse tipo de consagração, não, é de santificação mesmo. A gente precisa de uma visitação de Deus. A gente precisa de uma renovação. A gente precisa servir de referência espiritual para as pessoas da nossa comunidade.
E a gente precisa de poder espiritual para isso. E a gente não tem tido o poder que a gente precisa. Então a gente precisa buscar mais. A gente precisa orar mais por isso. A gente precisa interceder mais por isso. Para que Deus possa nos visitar. E quando Ele nos visitar, a gente passa o dia todinho aqui. Vai começar cultos, a gente vai querer virar à noite. Porque a presença de Deus nos atrai. Você já imaginou uma coisa dessa? Aconteceu há poucos dias, ali nos Estados Unidos. Você vir para o culto desse aqui, Deus se manifestar de uma forma, e está aqui todo mundo cultuando, louvando a Deus. Aí os parentes começam a chegar. Mãe, cadê mãe? Mãe não apareceu ainda. Aí chega aqui, aí entra na bênção. Aí o outro diz, fulano foi buscar a mãe e não voltou. E lá vem gente. E vem, vem, a igreja lota, e gente, enchendo o arredor da igreja. Só Deus faz isso, irmãos. Isso não é coisa que habilidade de homem faça, não. Essa sede de Deus, só a presença dele gera de nós. E nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Essa é a nossa terra prometida. Essa é a bênção, é a nova Canaã que nós precisamos para as nossas vidas. É a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre nós. Mas nós precisamos pagar o nosso preço. E o seu preço você vai começar a pagar dentro da sua casa. Com a sua vida de oração, com a sua comunhão com seus irmãos, com a esposa, com o marido, consertando algumas coisas do relacionamento que você tem em casa, adoecido. Você vai começar por sua casa. Vai começar por sua vida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou santifica, ou recebe consequências. E a consequência é essa vida religiosa, sem poder, sem autoridade, que às vezes nós temos do nosso desenvolvido, do nosso dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós e derrame essa bênção sobre as nossas vidas. E a convocação é essa. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué capítulo 3, verso 5. Que Deus nos faça praticar esse versículo. E que nós possamos alcançar sonhos, criar os sonhos de Deus, para que a bênção do Senhor possa se manifestar em nossas vidas e através de nós. Amém? Vamos orar? Para mais uma vez. Alguém esqueceu uma caneta bonita aqui, viu? Depois passo para pegar. Nosso Deus, ouvir a Tua palavra é sempre extremamente desafiador para nós. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor Deus, quando desistimos de sonhar os Teus sonhos. Tenha misericórdia quando abandonamos os nossos ministérios. Quando nos afastamos, Senhor, dos planos e projetos que o Senhor colocou em nossos corações. Quando a avareza começa a tomar conta da nossa vida. E quando correr atrás do dinheiro se torna muito mais importante do que orar e buscar a Tua face. Quando a Tua palavra é desprezada e deixada de lado em prol da internet ou de outras coisas que trazem lazer para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando a santificação é deixada de lado também. Quando os nossos projetos de santificação, de vida íntegra do Senhor, são deixados de lado. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Visita cada um de nós. Desperta o nosso coração para buscarmos a Tua face, para engrandecermos o Teu nome, para servirmos o Senhor. Nós queremos, ó Deus, experiências contigo, renovação de uma unção sobre as nossas vidas. Nós queremos poder espiritual para pregarmos a palavra do poder do Teu Espírito. Nós queremos sermos usados pelo Senhor para libertar cativos do diabo. Nós queremos, Senhor, sermos usados por Ti para curar enfermos, expulsar demônios. Nós queremos
essa unção nova, essa autoridade que o Senhor deu aos teus discípulos e deu à tua igreja. E muitas vezes nós não desfrutamos dessas coisas, porque o nosso coração está distante do Senhor. Mas nós queremos pedir ao Senhor, renova o nosso coração na tua presença. Renova o nosso ânimo para nos santificarmos. Renova, Senhor, o nosso desejo de busca, de oração, de intercessão. Coloca em nós essa sede poderosa que só o Senhor mesmo pode colocar. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre o nosso coração. Abre a nossa mente para que nós possamos contemplar as bênçãos que o Senhor tem preparada para aquele que se santifica, para aquele que anda na tua presença, para aquele que tem sede do Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos visita. Nós precisamos tanto de um avivamento. Nós precisamos tanto de transformação. Nós precisamos tanto de uma visitação do Senhor. Nós precisamos tanto, Senhor, ver os nossos jovens cheios do Teu Espírito Santo, servir ao Senhor fervorosamente. Gente que conhece o Senhor, que anda com o Senhor, que tem experiência com o Senhor. Nós precisamos tanto. Ver, Senhor Deus, os adultos, os idosos também, fervorosos e cheios de Ti, cheios de alegria de estarem na Tua presença, de glorificar o Teu nome, de servir ao Senhor. Mas visita no Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas. Não permita, Senhor Deus, que nós fiquemos gastando nosso tempo com religião, sem a Tua presença se manifestar de forma significativa em nós. Visita a nossa igreja, Senhor. Visita as pessoas que dirigem louvor nessa igreja. Que sejam adoradores dentro dos seus lares. Que sejam instrumentos de bênção por onde estão, no lugar de trabalho. Que sejam fonte de vida. Que o testemunho reflita essa vida de levita, de adoração, por onde passarem. Para que ao chegarem aqui, só possam continuar fazendo o que fazem dentro dos seus lares, onde trabalham, que o Senhor derrame essa unção de louvor, de adoração, essa disposição para servir, para te buscar e te engrandecer. Ó Deus, visita a nossa igreja com avivamento, derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quanta sede nós temos. Mata a nossa sede, ó Deus. Visita-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Visita-nos, ó Pai. Derrama da Tua unção sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nós estamos esperando a Tua visitação com poder e graça sobre nós. Derrama do Teu Espírito, ó Deus. Aviva a Tua obra, Senhor. Nós queremos ser testemunhas desse avivamento que o Senhor há de derramar sobre esse povoado. Nós queremos ver as Tuas obras, contar as Tuas maravilhas, ó Deus. Visita as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Visita-nos. Derrama do Teu Espírito Santo em nosso meio, ó Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia. Aleluias. Aleluia, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor, espalhada em toda a terra. Amém. Aleluias.